Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula, então, de ciência dos materiais. A gente está falando sobre o sistema ferro-carbono, né? Que é essa análise dessa liga metálica das mais importantes aí em utilização pela engenharia, que são os aços, né? Ok? Então, nós paramos aqui nesse ponto, onde a gente ia iniciar, então, falando da liga chamada eutética, né? A gente já vem falando isso no diagrama ferro-carbono, então todas essas informações estão aglutinadas, estão é, implícitas ou explícitas no diagrama ferro-carbono, então a gente sempre está voltando lá para fazer essa análise, né, para colocar as informações onde elas devem ser acompanhadas lá. Nós já falamos sobre o ponto eutético, né, o ponto eutetoide, que é o que define as ligas eutéticas, né, e eutetoides, né, aqueles pontos lá que configuram o percentual de carbono e uma determinada temperatura. Aí você vai ter esse ponto aí. Então, diagrama ferro-carbono relaciona o quê? Percentual de carbono e temperatura da liga, certo? Então vamos começar aqui, vou fechar, vou minimizar. Vamos falar inicialmente da liga eutética. Eu já falei sobre esse ponto, então o que caracteriza aqui, que é importante a gente falar, que a gente está falando da transformação de uma liga de aço, né, que é ferro, são dois elementos químicos, ferro e carbono, no seu resfriamento lento, a transformação das suas fases, certo? Então, esse é o contexto que nós estamos inseridos aqui para falar da liga eutética. Então, no ponto eutético, qual é esse ponto eutético? Temperatura de 1148 graus, teor de carbono de 4,3% de carbono. Isso define uma liga conhecida como ferro fundido. Tá? Então, voltando aqui rapidinho. Ó, esse é o ponto eutético, né? Temperatura 1148 graus, 4,3% de carbono. Certo? Então, essa é a liga. Tá? Esse é o ponto exato do que é um ponto eutético. Então, nós vamos ter uma liga chamada eutética nesse ponto, que é uma liga de ferro fundido, tá? Que no seu resfriamento lento passa do estado líquido. Observe que lá em cima está líquido. Ó. Aqui é a zona do líquido. Está líquido aqui. Até aqui está líquido. A partir daqui ele vai se solidificar a partir desse ponto em duas fases, que é isso que está mostrando aqui. Então, ele vai se solidificar em duas fases. Quais são essas fases? A austenita mais a cementita. Tá? O ponto eutético vai caracterizar a transformação no resfriamento lento de uma liga do estado líquido para duas fases sólidas, austenita e cementita. Então, abaixo dessa temperatura é isso que eu vou ter. Certo? E aí isso caracteriza, como eu falei, as ligas de ferro fundido, que vão de 2,1 até 4,3% de carbono, são chamadas hipoeutéticas, ou seja, antes, menor, com um percentual de carbono menor do que 4,3, tá? E as ligas chamadas hipereutéticas, ou seja, que possuem maior teor de carbono do que 4,3%. São todas elas ferro fundido também. E aí eu sempre chamo atenção para esse ponto. Em termos comerciais, os ferros fundidos vão estar no máximo aí nessa liga eutética. E o mais comum é eles terem 3% de carbono, certo? Mais comum. Não vão passar de 4,5%.
Então vamos lá, apesar de ir até 6,7, a gente viu, né? Isso aí. Okay? As hipereutéticas vão até 6,7. É o que mostra o diagrama ferro-carbono. A liga eutetoide. Então, esse é caracterizado pelo ponto eutetoide, que são o estudo dos ácidos. A liga eutetoide é uma liga com 0,77% de carbono. E o ponto eutetoide é aquele que tem a temperatura de 727 graus nesse teor de carbono. Então, no diagrama, esse é o ponto eutetoide. Então, ó, o que a gente tem que observar é que no resfriamento lento ele passa dessa fase para essa, que é o que a gente está vendo lá. Tá? Então, ó, ele vai passar de uma austenita para duas fases. Ferrita mais sementita, certo? No resfriamento lento. Tá? Então, abaixo dessa temperatura, o que nós vamos ter ferrita mais sementita. Já falei sobre isso lá no diagrama ferro-carbono, no início, logo do conteúdo. Então, esses são aços, né? Que vão, como eu falei, de 0,02 até 2,1%. São aços. E os entre 0,02 e 0,77 são chamados aços hipoeutóides. Hipoeutóides, tá? E os acima de 0,77 até 2,1 são chamados de hipereutóides, relacionando ao ponto eutetoide e a liga eutetoide, que é com 0,77. Então, esse é um ponto de transição, tá? E não e isso tem um motivo, que é exatamente a forma como é composta essas fases aqui e as propriedades que esses ácidos vão ter, né? Que é o que a gente vai ver na sequência. Então, ó, primeiro falando sobre a liga eutética, né? A liga eutetoide, tá? Que ela é composta por quê? Pela perlita, né? Então, a estrutura aí que corresponde à ferrita mais a sementita, que a gente viu, são duas fases. Essas duas fases formam a perlita. Tá? É como se a ferrita e a sementita estivessem mais aglutinadas. Né? Elas não se homogeneizam porque são duas fases, mas elas estão em lamelas menores, mas no mesmo espaço você vai encontrar maior distribuição entre elas, de tal ponto que parece até que elas estão homogêneas. Só com um aumento muito grande é que se vai perceber que elas não estão homogêneas. Né? Então, por isso, a ferrita e a sementita é possível visualizar as duas fases, né? Só que elas estão bem pequenas. E esse nível pode variar. Né? Então, quais são as propriedades mecânicas aí, nesse ponto? É intermediária entre a ferrita, que tem baixo percentual de carbono, é mole e dúctil, então por isso. E a sementita, que é extremamente dura e frágil. Né? Então, por isso, em termos de propriedade, a liga eutetoide ela é uma liga que faz essa divisão aí de águas, né? entre propriedades. A gente vai ver mais lá no final, novamente. Tá? Então, aqui, ó, analisando dentro do diagrama ferro-carbono, esse resfriamento da liga eutetoide. Então, o ponto eutetoide está aqui, 0,77% de carbono, 727 graus, nós estamos aqui, ó. Então, no resfriamento lento, ela passa de uma austenita, né? Essa aqui é a austenita, fica toda essa área, e ela vai se transformar em duas outras fases. Ela passa de uma fase, essa aqui está no estado sólido, tá? Lembra que o líquido é lá em cima. E vai passar do estado sólido, só que de uma fase chamada austenita, para duas fases diferentes, chamadas ferrita e sementita.
E aí ela fica assim, ó. É isso que a gente vai ver. Ó, ferrita e cementita. Tá vendo? A cementita é mais dura e a ferrita é mais mole. Então, o que a gente vai ver é essa estrutura, né, como se fosse uma matriz de ferrita com grãos de cementita, né? Tá? Que é mais dura. Okay? Então, ó, é a perlita. Então, ela, nesse estado aqui, é chamada perlita. Tá? Que é a ferrita mais a cementita, é chamada perlita. Então, essas duas formam a perlita. Então, se a gente for diminuindo essa foto, né? Porque os aumentos na macrografia, eu falei sobre isso, da micrografia, do ensaio de metalografia, chega a 2.000 vezes o aumento. Né? Então, com 100 vezes, com 200 vezes, você já consegue ver a estrutura. Né? Com 1.000 vezes é uma medida adequada para você ver bem a estrutura. Né? Então, dependendo do tamanho que não está mostrando, isso é uma foto ilustrativa. Né? Ó, aspecto da perlita, ferrita mais cementita. Então, você sabe que a ferrita está aqui, ó, e esse lamelazinho aqui, ó, é a cementita. Esses bastãozinhos aqui, ó, é a cementita. Essa é a perlita, que tem propriedades mecânicas muito boas dentro dos aços. Então, esse percentual de carbono é muito bom, aí, bem adequado. A microestrutura aqui relacionada às ligas hipoeutetóides, ou seja, que tem menos de 0,77% de carbono. Então, ela vai entre 0,02 até 0,77. A estrutura, ferrita mais perlita agora. Aí lembra, a perlita, o que ela tem? A ferrita mais a cementita. Então, além de eu ter a ferrita aqui dentro, eu tenho a ferrita formada antes. Vamos ver como é que fica. Olha, então, no diagrama ferro-carbono, eu estou aqui, ó, na austenita. Quando eu passo dessa linha aqui, que é a divisão da austenita, eu vou ter outras duas fases. Olha, se a gente for lá para o diagrama, esse não tem. Primeiro, nós apresentamos, olha aqui, ó. Eu tenho alfa mais a austenita. Né? Na formação, então, na formação, o que vai acontecer? Quando ela passa dessa linha, eu vou ter a nucleação da ferrita chamada proeutetóide. Tá? Por que proeutetóide? Porque ela foi formada antes do ponto eutetóide. Então, aqui, ó, eu só tenho a austenita. Quando eu passo nessa zona, nós vimos, eu tenho agora a ferrita e a austenita. Nesse ponto aqui. Quem é essa ferrita que está aqui? É a ferrita proeutetóide. Ela é formada antes do ponto eutetóide. Tá? Okay? Então, por isso que está aparecendo aí. Ela é nucleada e conforme vai reduzindo a temperatura, ela vai aumentando. Né? Mas veja que ainda tem a austenita aqui nesse ponto. Ó. Então, ó, ela começa assim. E aqui no ponto E, ela aumentou. Ela vai fazendo os caminhos, né? Quando eu passo aqui da temperatura do ponto eutetóide, que é os 727 graus que está aqui, ó, o que acontece? Surge a
mais duas fases, né? Que é a perlita, que é composta pela ferrita, eutetóide e a cementita, certo? Então, no aço hipoeutetóide, que é esse que tem menos do que 0,77% de carbono, o que acontece é que eu tenho uma ferrita proeutetóide, que tem veios maiores, e perlita. Eu tenho ferrita, proeutetóide e perlita. E aí a gente sabe que a perlita ela é a cementita mais a ferrita. Só que essa ferrita aqui é diferente dessa. Essa daqui é a proeutetóide, formada antes. Essa daqui é a eutetóide, formada depois de 727 graus, abaixo de 727 graus. Certo? Que é o que dá origem à perlita, que essa daqui é a mesma estrutura do aço eutetóide, que tem 0,77% de carbono. Vamos lá. Ok? Então, as quantidades de ferrita e perlita variam, né, conforme o percentual de carbono, porque a gente está falando dessa faixa. Então, quanto mais se aproxima de 0,77% de carbono, mais perlita eu tenho. Certo? As partes claras na estrutura é a ferrita proeutetóide, essa daqui formada antes, ou ferrita primária. Então, ela é ferrita proeutetóide ou primária, também chamada de ferrita primária. Ó, vamos analisar então esse aço que tem 0,2% de carbono. Ele é um aço hipoeutetóide, certo? E aqui é uma estrutura real, uma foto de uma microestrutura, esse é o nome, tá? Obtido pelo ensaio de metalografia. Resumidamente, o que é o ensaio de metalografia? Você pega um pedaço de material que você quer analisar, a face que você quer analisar, você aplica um polimento nessa face até que ele fique espelhado. Existe um procedimento ao qual você vai lixando ele, vai lixando até ficar polido com uma lixa 1500, por exemplo, que é bem fino. Vai dar um polimento espelhado. Depois você faz um ataque químico com um reagente, tá? Que para o aço é o nital, e numa proporção adequada. Então, existe uma instrução, ele fica sobre alguns segundos ali, e então acontece uma reação química que essa estrutura ela é revelada, né? E aí você coloca sob um microscópio, que vai gerar esse aumento de 100 vezes. Aí, isso aqui é uma função do microscópio. 100 vezes, 500 vezes, 1000 vezes, 2000 vezes, ele pode chegar, né? E aí já é um microscópio bem, tecnologicamente bem avançado, né? Para uma metalografia, olha, viu que com 500 vezes a gente já consegue ver, com 100 vezes a gente já consegue ver alguma coisa. Com 500 melhora. O ideal é se ver com 1000 vezes, tá? Eu falei. Mas, como estou falando, que aqui a gente já vê... O que a gente vê, então, nessas imagens, né? Principalmente vamos analisar essa aqui. É o mesmo material. A diferença só é o aumento aqui, ó. Então, em 500 vezes, olha o que a gente está vendo. A gente está vendo. Esse aço é o hipoeutetóide. Então, o que compõe o aço hipoeutetóide? A ferrita proeutetóide, ou ferrita primária, e a perlita. E a perlita é formada pelo quê? Pela ferrita eutetóide e pela cementita. Então, aqui, ó. Então, ó, vamos lá para a ferrita primeiro. A ferrita é a parte clara. Então, esse aço ele é considerado um baixo carbono. Observe que tem mais zonas claras do que escuras. Isso caracteriza o maior teor de ferrita, né?
que tem... quanto é que eu tenho? Eu tenho carbono aqui nessa parte branca? Tenho. Até quanto? 0,02. Lembra que a ferrita tem 0,02% de carbono. Ela é equiparada ao ferro puro. Então ele está tão diluído aqui, só que se eu aumentasse 10 mil vezes eu ia ver o carbono aqui. Não é necessário. Então, não confunda o que eu falei aqui, 0,02. O aço tem 0,2. Isso é 10 vezes diferente, certo? Eu não estou errando, não, o valor. É diferente realmente. A gente já falou sobre esse valor de 0,02. É o quê? Essa pontinha aqui, no primeiro diagrama, aqui, 0,0222. Bem aqui, é a ferrita. Tá? Então, não confunda com 0,2, que 0,2 já vai dar onde? Aqui, já vai dar por aqui, Aqui é 1, aqui é 77. 0,2 vai dar por aqui, Tá? Então, é uma coisa bem diferente. Porque, tá? Ok? Então, vamos lá, Então, por ele ser baixo carbono, a gente está vendo que tem mais áreas claras do que escuras, que é a ferrita. E essa ferrita é a proetoitóide, porque eu estou falando de um aço hipoetoitóide. Na perlita, o que nós temos? Na perlita, aqui nós só estamos vendo uma faixa escura, faixas escuras, né? Essas são as perlitas. Está distribuída aí, né? É a perlita. O que tem nessa perlita? Então aqui eu estou aumentando 500 vezes. Se eu aumentar 1000 vezes, se eu aumentar 2000 vezes, eu vou poder ver que nessas áreas escuras tem pontos claros dentro dessas áreas escuras. Então essas áreas escuras são formadas não só por áreas escuras, mas por áreas brancas também. Que é o que? As áreas brancas dentro dessa área escura. A ferrita. Que é qual ferrita? A ferrita eutetoide, formada abaixo de 727 graus, ou chamada também ferrita secundária. Essa daqui é a primária, aqui dentro eu tenho a secundária, que se forma depois. Tá? Então, isso no resfriamento lento. Vamos analisar agora um aço com 0,45% de carbono, teor de carbono. Esse aço já é considerado médio carbono, que tem propriedades das melhores. Olha, a faixa de 0,4 a 0,5 é a melhor. 0,45 é a melhor que tem nos aços. O percentual de carbono em termos de propriedades, tá? É a melhor faixa. 0,4 a 0,45, 46, até 48. Então você vai encontrar muitos aços, tanto aço ao carbono, como aço liga, nesse percentual de carbono, utilizado em projetos mecânicos, porque ele realmente é um equilíbrio de propriedades entre tenacidade, que é a capacidade do material de absorver energia, alongamento e resistência mecânica. Tá? Então, ou seja, ele não é nem tão duro que seja frágil, mas também não é tão mole que não possa, que é fácil de deformar. Então vamos ver aqui, novamente, aqui temos 100 vezes. Essas fotos são reais, tá? Eu chamo a atenção. É isso que você vê no microscópio. E aí, lógico, existe uma literatura para você comparar as fotos e determinar qual é a estrutura, né? Na prática, como é que... lógico que já tem aqueles experientes que não olham mais, já sabem, né? Tal. Analisar a estrutura, porque ele já tem as imagens na sua memória.
Mas, assim, na prática, como é que funciona? Eu processo um determinado ácido, aplico um tratamento térmico nele, resfrio ele rápido ou lento, conforme o meu processo, e depois vou fazer um ensaio de metalografia para ver como é que ficou a estrutura. Tá? Então, isso é controle de qualidade da estrutura, para confirmar que o que foi feito realmente tem um resultado na estrutura. Então, lógico, que eu vou fazer um ensaio já prevendo o resultado. Ah, eu estou fazendo um ensaio aqui do 1045, que foi temperado, revenido, eu sei qual a estrutura que ele vai apresentar. E não é essa. Tá? Esse aço aqui não é temperado e revenido. Isso aqui ele é resfriado lentamente. Nós estamos falando de uma estrutura resfriada lentamente. Tá? A temperada é diferente. Porque a temperada é outra estrutura, chamada martensita. Se eu resfriar rapidamente, eu tenho um resultado diferente do que se eu resfriar lentamente. E aqui nós estamos falando de resfriamento lento. Tá, então vamos analisar o 0,45. O que nós temos aqui? Ó? Uma ferrita, ó, os veios. Observe primeiro que, comparado a esse, o que aconteceu? Eu tenho menos áreas claras. Agora as áreas estão mais... Eu tenho mais áreas escuras agora do que áreas claras. Tá? Porque eu estou me aproximando da perlita pura. Eu vou ter perlita pura com 0,77% de carbono. Então, eu estou me aproximando disso, não está tendo mais... A incidência da ferrita proetetóide está diminuindo. Né? Olha, 0,45, vamos para o diagrama aqui. Ó. Eu já estou aqui. Ó. Tá? Eu estou nessa faixa. Me aproximando aqui. Então, estou aqui, né? Estou aqui, mais ou menos aqui. Tá? Então, eu cruzo essa linha aqui, ó. Então, o que aparece é... Ela vai ficar mais com a quantidade de ferrita maior. Vai diminuindo a ferrita. Mas, da mesma forma, eu tenho uma estrutura composta pela ferrita, proetetóide, só que em menor proporção, e a perlita, em maior proporção, porque eu tenho mais carbono agora, que é composta pela ferrita eutetóide e pela cementita aqui nessa área. Observe que nessa foto, nas áreas, algumas áreas, a gente já até consegue ver os veios, né? Ou seja, a gente vê áreas claras dentro das escuras. Tá? Então, essas áreas claras é a ferrita também, só que a eutetóide, aquela formada abaixo de 727 graus, que está junto com a perlita aqui, eu já estou podendo ver. A qualidade dessa foto depende do tipo de equipamento que você utiliza, no microscópio que você utiliza, e depende também da habilidade de quem realizou o polimento, por exemplo, de quem realizou o ataque, né? Porque ele é um procedimento muito detalhado em relação a essa questão do ataque químico e do polimento, né? Que precisa ser cumprida à risca. Então depende um pouco do feeling e da experiência dessa pessoa. Né? Por isso, às vezes você faz o ensaio todo aqui, principalmente quem está aprendendo, faz todo o procedimento e depois, na hora de olhar no microscópio, não consegue ver nada. Porque alguma coisa ela fez errada durante o processo que acabou danificando. Ela tem que repetir tudo de novo, né? E é um procedimento que demora, assim, pelo menos 1 hora, né? Então, ele é lento, realmente. Ok? Eu vou parar o vídeo aqui, porque já me alonguei, são 29 minutos já. Para dar continuidade de outro vídeo, a gente vem falando detalhadamente aí sobre essa teoria. Ela é bem importante dentro do estudo dos ácidos aí, certo? Para a gente entender. Ok? Então, até o próximo vídeo.